Paz do Senhor, bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio AD Belém, FM 88.7 e da TV AD Belém. Seja bem-vindo a essa live especial de comemoração do Dia dos Namorados. Hoje é dia 12 de junho de 2025. Eu quero iniciar essa live desejando um feliz Dia dos Namorados para minha noiva, para Paula. Um beijo para você, te amo. E um feliz Dia dos Namorados para todos os namorados que estão nos acompanhando. Hoje a gente tem um bate-papo muito legal aqui na nossa programação. Vamos falar sobre namoro à luz da Palavra de Deus. Eu já quero apresentar os nossos convidados, Pastor João Paulo, irmã Luciene. Eu vou primeiro apresentar um currículo rápido deles e já passar a palavra para eles darem um oi para vocês, para a gente já iniciar aqui o nosso bate-papo. Pastor João Paulo é administrador de empresas, é pastor auxiliar na sede do setor de Guarulhos e superintendente da Escola Bíblica Dominical também no setor de Guarulhos, setor onde ele congrega há 19 anos, no setor 19. Tendo também já atuado por muitos anos como líder de jovens, tanto aqui no Belenzinho como também lá em Guarulhos. A irmã Luciene, a esposa do pastor João Paulo, a eterna namorada, né, do pastor João Paulo, é graduada em Direito, em Letras, também atuou por muitos anos no departamento infantil e hoje é professora da Escola Bíblica Dominical para a Sala das Irmãs, lá em Guarulhos, na sede no Jardim Tranquilidade. Pastor João Paulo, irmã Luciene, me permitam chamar de João Paulo, Lu, sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. Eu quero pedir que vocês se apresentem, dêem um oi para o nosso público de hoje. Em primeiro lugar, queremos agradecer o convite. A gente foi muito honroso estar aqui e é um prazer participar desses trabalhos. Viemos com muito prazer, muita satisfação e falar desse importante assunto, né? Eu me quero desejar aqui para minha eterna namorada o feliz Dia dos Namorados. E esse é um assunto, espero que seja bem gostoso para todos nós, né? Sim. Oi, gente, bom dia também a todos, é muito bom estar aqui com vocês, uma alegria, Léo, o convite, como o João Paulo falou, nós viemos com muita alegria e esperamos poder contribuir de alguma forma com esse assunto que, para mim, né, diz respeito à família como um todo, é um assunto que eu gosto muito de me debruçar, de estudar e de falar também. Que bacana, que legal. Bom, eu vou pedir para a gente começar, já que a gente está falando do Dia dos Namorados, para vocês contarem um pouquinho de como foi o início de namoro, a experiência de vocês com o namoro. Quando eu era criança aqui no Belém, vocês eram os líderes de jovens, então vocês são os casais referências que eu tenho na minha vida, né? Então contem um pouco como é que foi o início de namoro de vocês, Você esse quer começar? período. Eu começo, você começa. Eu não vou deixar ele numa situação difícil, então eu vou começar. A nossa história eu acho muito legal, porque o João Paulo era líder, eu era liderada também, né? Fazia parte do conjunto de jovens, e eu nunca via o João Paulo como meu namorado, possível namorado, não tinha nenhuma pretensão nesse sentido. Até que um dia eu recebi uma carta anônima. Olha só. A gente não vou dizer que Nós a somos gente é da época da antigo, carta, mas hein? é da época de Correios, né? E eu recebi uma carta anônima e eu abri com muita curiosidade, obviamente. E por incrível que pareça, a hora que eu nunca tinha visto a letra dele, não sabia como ele escrevia, nada disso. Mas a hora que eu li, eu vi o João Paulo. É mesmo? Eu, assim, falei, meu Deus, é muito o jeito que ele fala. Aí eu falei, não, mas não pode ser o João Paulo, não tem, a gente quase não se falava, né, amor? Não tinha qualquer relacionamento próximo. E aí eu fiquei, assim, muito perplexa, mas será que é ele? Fiquei com aquilo na cabeça. E, bom, aí passou um tempo, ele mandou uma segunda carta. Anônima também? Anônima também, ele se identificava. Posso falar? Pode. Como um rapaz da Zona Sul. E aí Olha só. aí eu fui pesquisar onde ele morava, né? Eu falei, onde o João Paulo mora para E ver. não E tinha aí, o Google Maps para não achar tinha onde Google é. Maps, não tinha Google, né? Não tinha nem Google. E aí eu descobri que ele morava na Aclimação, e eu falei, não, gente, né? Zona Sul, Vila Mariana, né? Meu Deus do céu, é ele, né?
E aí passou, acho que, sei lá, uns 15 dias, ele me mandou uma segunda carta, e aí depois de uns, acho que uns 10 dias, aí ele me abordou. Eu ia te perguntar como que foi pra, assim, descobrir que era ele, confirmar que era ele. Então foi ele que tomou Então, a aí a iniciativa. gente estava num, depois eu vou falar só até aqui, você conta o resto. Aí a gente estava num ensaio, e a hora que acabou, ele falou: "Quero falar com você", e aí eu: "Comigo, né?". Bom, aí Hum. nessa altura eu já estava realmente achando que era ele, e aí confirmou. Aí ele disse que queria falar comigo, e aí? Não, então, tem a minha versão, né? Não, eu realmente era o líder da mocidade naquela época, né? E o relacionamento que a gente tinha era bem superficial, bem esporádico, né? E teve um dia que teve um aniversário dela, na casa dela. E eu nunca tinha ido lá na casa dela, acho que nem nunca tinha nem ido a Guarulhos, né. Eh, e foi naquela festa que me despertou o interesse nela, né, que eu vi ela andando para cima e para baixo lá na casa dela, toda espontânea, toda alegre pela festa, parte da mocidade, família estava Foi uma festa presente. surpresa que a É. Legal. mocidade fez pra mim. Foi uma festa Pra você. surpresa e estava a família dela, então ela estava muito à vontade, né, Uhum. era exatamente ela, né. E naquela festa, no meio da festa, em algum momento ali, obviamente que é uma brincadeira, mas o cupido me flechou ali, né. Legal. Então eu lembro exatamente desse momento quando me despertou o interesse nela, e aí falei: "Bom, agora eu preciso chegar lá, né". Uhum. E aí usei essa estratégia que ela contou, eu só não contava, não imaginava, porque tem um detalhe aí nesse meio tempo que ela foi ver o carimbo, né, do selo, da onde vinha a Olha Ele não só. carta, né. contava com a minha inteligência. É. E aí ela olhou da onde, porque eu fui no correio mais próximo de casa postar a carta, É, né. muitos dos nossos espectadores não têm Não ideia tem do que nem você está ideia do que Já é falando de isso, correio, isso. selo de Pois é, carta. antigamente se escrevia uma carta, À não era mão. datilografada, escrevia à mão, punha no envelope, fechava o envelope, comprava um pedacinho de papel chamado selo, e dependendo da distância, o selo era um valor, e aí você levava no correio, o correio carimbava o nome da agência que estava sendo postado, né. Uhum. Então, com isso, ela começou a ligar os Foi fatos, um né, trabalho investigativo. além de ter lido e percebido, né. Eu não consegui disfarçar, né. Uhum. Também não tinha intenção, na verdade eu queria me É. apresentar, né. Você deixou algumas Ele pistas É, foram deixou, deixando é, ele algumas deixou tudo no pistas. meio, né. E aí dali eu fui conversar com ela, e a gente passou um tempo conversando, né, Uhum. não partimos para um namoro, até por precaução. E a gente começou a conversar, final dos ensaios, final dos cultos, e aí ficamos cada vez mais tempo conversando, acabava o culto, apagavam até as luzes da igreja, a gente estava na porta ainda conversando. E aí aos poucos a gente foi se acertando, começamos a sair, começamos a ter mais contato, e aí começamos o nosso namoro dia 25 de dezembro. Ah, sério mesmo? Depois de um culto É, de na época ainda Natal tinha os, não aqui. sei se ainda tem, né, o culto de Natal no dia 25, na época Eu acho que tinha. são, nas Agora semanas não tem mais, anteriores, né? né. É, no E dia vinte e na nossa cinco a época ainda era mocidade no dia 25. apresentava, os adolescentes apresentavam, tinha cantata das crianças, então era um trabalho já tradicional daqui da sede, né. Que legal. E aí acabou o culto, bom, vamos sair, era dia 25, a gente não tinha nada nem na minha casa, nem na casa dela, foi até um outro casal com a gente, e e aí entre a igreja e o restaurante que nós fomos, foi quando nós oficialmente, pelo menos para nós, né, nós começamos o nosso namoro. Que legal. E é uma data que não tem como Não tem como esquecer, Não né, a dá esquecer para esquecer, comemoração. isso. né, não dá para esquecer. Você comentou, João Paulo, que, vocês conversaram um pouco, né, tiveram esse momento de interação, de se conhecer. Eh, como que vocês acham que é, assim, essa
essa preparação e quando que o jovem ali que está querendo namorar entende que é o momento ali, o momento dele começar um namoro, de começar essa aproximação com alguém? Hoje existem muitas formas de comportamento, né? Existem muitas variações em conceitos e valores, mas como nós estamos aqui numa live focando mais no nosso público, né? Eh, a gente entende que uma série precisa ter alguns outros requisitos, precisam ser cumpridos para você então chegar à conclusão de que pode, vamos assim dizer, namorar, né? Acho que a primeira coisa é a questão da idade. Uhum, Criança não namora uhum, e adolescente não deveria namorar, uhum. né? Por uma série de fatores, né? Entre eles, questão de prioridades da vida, Uhum, questão de foco, eh, acho que a Maturidade, né? maturidade, experiências, uhum, formação da personalidade, é uma série de fatores antes, porque hoje é muito comum, né? Tem esse relacionamento, e relacionamentos sem objetivos. uhum, Então a gente entende que essas coisas precisam ser ponderadas, né? É, é muito prático a gente dizer o seguinte: você vai namorar? Ok, bom. Rapaz, você tem dinheiro para pagar pelo menos um sorvete para ela, uhum. né? Eh, não, não tenho. Então Que não você vai faz fazer, né? sentido nenhum, Aham. né? Quer dizer, pode até fazer sentido você ter um envolvimento ali sem o mínimo de compromisso, sem o mínimo de objetivo, que não é o nosso perfil, que não Uhum. é a nossa cultura, os nossos valores, né? Os Sim. valores de cristão. Então, acho que esses requisitos precisam ser levados em conta, né? Por que que eu tô namorando? Por que que eu quero entrar num namoro? Com qual objetivo? Eu tenho condições de assumir essa situação, né? Eu vi até um pastor um tempo atrás dizendo o seguinte: o filho chegou para ele e falou: pai, me dá um dinheiro. Ah, mas para que que você quer um dinheiro? Não, eu preciso comprar um presente para o dia dos namorados. Mas você vai comprar um. Quem está namorando com ela é você ou eu, né? Então, ou seja, tem certos requisitos que precisam ser pensados, né? Uhum. Como a maturidade, como a responsabilidade, como a formação da pessoa em si, se ela já tem a sua personalidade já tá formada, se ela tem condições de assumir algumas responsabilidades emocionais, porque a gente Uhum. sabe que no namoro tem essas demandas, né? Uhum. Então, eu acho que a idade, a maturidade e o porquê eu quero namorar. Eu acho Uhum. que essas perguntas poderiam ser colocadas antes da decisão. É mais uma decisão racional do que Emocional, emocional, né? perfeito, perfeito, perfeito. E hoje o que a gente percebe também é um desejo imediatista, né, de Sim, de iniciar um namoro, né, até pelo exemplo que a gente tem, fora da igreja, muitos adolescentes, jovens convivem com exemplos de fora, na verdade a decisão é: "Eu vou começar um relacionamento e depois eu vou pensar nessas questões que vocês colocaram", ou né, nem pensam, né, ou não porque por pensam. falta da a falta maturidade justamente não, todo mundo faz isso, ou eu acho que é bom, é gostoso, tá na moda, vou me destacar da turma, Uhum. vou sair na frente, uma série de coisas que não tem valor nenhum para essa decisão, né. Vou provar algo Vou para provar, porque alguém, né. principalmente adolescente que está em turma, né, está em bando ali, né, Uhum, então, um faz, todo mundo quer fazer. Não é isso, né. uhum. E muitas vezes quando a gente fala de namoro, né, na nossa realidade cristã, sempre vem o assunto do jugo desigual, né, que é aquela ideia, eh, de você saber escolher pessoas que têm a mesma forma ali de vida de você. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né. O exemplo de namoro de vocês é um namoro que foi, formado aqui dentro da igreja, né, com responsabilidades que vocês já tinham aqui dentro. Então como que a gente lida com esse jogo desigual? O que que é o jogo desigual e
qual que é a atenção, né, que o jovem tem que ter a respeito disso? Então, Léo, a gente pensa que uma vez, superada essa fase, né, tem condições, está na hora, entendido que é o momento, a gente realmente, o jovem ou quem está se o adolescente, se for o caso, precisa pensar, nessa questão. Primeiro, a oração, né, que vai direcionar, e a escolha da pessoa, que, Paulo fala, né, sobre o jugo desigual, e não é por acaso, né, Deus não deixou essa orientação por acaso. É penoso você, pensar que o namoro cristão, ele tem o propósito do casamento. Então, se você começa a namorar pensando no casamento, você tem que já no namoro ir aparando essas arestas. Então, procurar alguém que tenha a mesma fé, o mesmo valor, os mesmos princípios, é algo que vai te ajudar lá na frente, né, na finalidade do casamento. Eh, Parece que hoje os adolescentes, os jovens, eles não se preocupam muito com isso, exatamente porque não entendem que o namoro cristão tem que ter esse propósito. Então, se Uhum. envolvem e às vezes é doloroso demais depois, né, na hora de um término, ou chega um momento que vê que realmente não tem mais condições e acaba sendo muito sofrido. Então, o jugo des o a procurar pessoas dentro do seu relacionamento, pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, é essencial para a escolha da pessoa com quem você vai ficar o resto da vida, né, Uhum. passar o resto da sua vida, porque para a gente casamento é para sempre e o namoro é para o casamento. Então, a gente entende que quando você começa a namorar, você está começando a construir o seu casamento, é lá no namoro. Uhum. Se a gente fosse comparar com uma planta, uma árvore, você vai começar a plantar lá, não está vendo nada, mas é ali. E se você começa ali, com problemas, né, com aquela raiz contaminada, a árvore não vai ter muita chance de ser uma boa árvore. Uhum. Então, é importante procurar a pessoa de dentro do seu, né, relacionamento, né. Quando, eh, acho que foi Abraão, né, que pediu para o mordomo achar uma pretendente para Isaac, né, ele disse assim: "Olha, você vai lá na minha terra Uhum. e lá na minha parentela escolher alguém". Ou seja, isso biblicamente mostra pra gente algumas coisas, né. Uhum. Eh, ele poderia pegar alguém ali próximo, baseado em beleza, baseado na posição social, baseado na riqueza, enfim, N possibilidades, né. Mas ele deu essa instrução: "Não, você vai lá na minha terra, na minha parentela". Obviamente que hoje esse termo parentela não é escolher alguém que é parente, né, Uhum. mas que tenha os mesmos valores, os mesmos costumes, os mesmos conceitos, principalmente a mesma fé. Alguém pode dizer: "Ah, mas pastor, tem vários casais por aí que não cumpriram isso e deram certo". É verdade. Assim como tem N casais por aí que não cumpriram isso e não deram certo. Uhum. Então, eu acho que é inteligente não pagar para ver, né. Sim. O inteligente seria que dizem que o inteligente é aquele que vê o erro dos outros, né, e Uhum. aprende com o erro dos outros. Sem precisar Então, cometer sem o precisar dele, né. cometer o mesmo erro. Então, essa questão, ela é fundamental, né, Uhum. porque se você tiver muitas coisas diferentes, as possibilidades de atrito são muito maiores. Uhum. A possibilidade de ter que gerenciar conflitos é muito maior. Então, não faz sentido esse tipo de coisa, né. Uhum. Eh, biblicamente, então, o que a gente entende, julgo desigual são os valores, os conceitos, eh, a nossa crença, se elas se são convergentes, né, se Uhum. apontam para o mesmo a mesma situação. Sobre essa situação de, eh quem eu escolho, né, quem eu escolho? Julgo desigual, quem eu escolho? Eu particularmente tenho um pensamento assim, na minha avaliação, que não existe
caderninho na mão de Deus, dizendo assim: olha, o João Paulo tem que casar com a Luciene. O Léo tem que casar com a Paulinha. Isso para mim beira predestinação, Uhum. entendeu? Mas eu penso da seguinte forma, que, como a Lu falou, né? Nós vamos orar, Senhor. O Senhor conhece o meu gosto, o meu agrado, o que eu preciso. Mais do que isso, conhece o meu futuro, Uhum. porque haverá necessidades no futuro, sua, minha, nossa, que nós não temos a menor condição de decidir alguma coisa baseado nisso. Uhum. Não, eu vou precisar de alguém que no futuro eu vou ser missionário. Mas Deus nem me chamou ainda, Deus nem falou comigo, eu nem sei disso. Uhum. Então, como é que eu vou escolher alguém? Como é que eu vou ter essa capacidade para escolher alguém? Então, Deus, o Senhor conhece o meu futuro, né? E eu penso da seguinte forma, que se você levar em consideração esses valores bíblicos, valores cristãos, essas regras, essa forma de você pensar, é como se tivesse um leque de opções. E Deus dissesse assim para você: olha, dentro deste leque de opções, a que você escolher, eu vou te abençoar. Uhum. Aí, se você escolhe alguém do leque, fora do leque, e vai orar, e Deus pode dizer para você: olha, tá fora do leque. Uhum. Você pode ter problemas, lógico, você vai sempre contar comigo, mas você vai ter problemas. Então, quem é, né? Eu acho que o jovem fica muito ansioso e muito preocupado com isso. Mas será que é essa aqui? É esse exatamente? No mundo existe 7 bilhões, estamos beirando a 8 bilhões de pessoas. Uhum. Eu, por exemplo, né, guardadas as devidas proporções de distância, morava na Aclimação e fui casar com alguém de Guarulhos, Uhum. né? Eh, Quantas vezes eu tinha ido até Guarulhos? Eu acho que tinha ido uma vez, com exceção do aeroporto, né? Tinha ido uma vez. Para mim, Guarulhos era uma cidade distante, era uma realidade distante, né? Assim como para ela, onde eu morava, lá na Aclimação, não vivo, não passo lá, não conheço ninguém lá, né? Uhum. Então, eu acho que a gente fica, o jovem fica muito ansioso com isso, eh, e eu acho que não precisa, né? Não precisa. Deus, da mesma forma a moça, né, Deus, o senhor sabe o que eu gosto, eh, tanto física quanto, de humor, de uma série de requisitos, o senhor sabe o que eu gosto, o senhor sabe o meu futuro, sabe o que eu preciso, o que eu penso, o que eu planejo da minha vida, ele, ela. Surgiu, está dentro do leque, não tem uma pessoa, né. Uhum. E aí Deus vai ajudando você até que, opa, encaixou. Você está aqui conosco na Rádio 88.7, Rádio AD FM e na TV AD Belém, no YouTube. E a gente está aqui numa live especial do Dia dos Namorados com o pastor João Paulo, irmã Luciene. E, Lu, eu queria fazer uma pergunta para vocês. No começo da live, eu esqueci de mencionar, né? Vocês, além do currículo que a gente falou aqui, vocês são pais do Renan, né? O Renan é engenheiro, tem 26 anos, é casado com a Isabela há 6 meses, né? E da Lorena, 18 anos, universitária. E aí eu quero saber de vocês, Lu, como que foi, né, orientar os filhos, no caso o Renan, né, nessa Uhum. parte de início de namoro, e como que é também a conversa com adolescente, né, esse momento de adolescência da Lorena, a respeito do período ali de início de namoro e em relação ao Renan, né, durante o namoro, como que foi esse papo com os filhos? Uhum. O que o João Paulo falou logo no começo da questão do sorvete, a gente falava muito para ele, então era uma fala nossa para ele, né: "Filho, você pode namorar quando você, com recursos próprios, puder levar a sua namorada para o cinema, para o shopping", que o João Paulo fala: "Eu não vou dar presente para ela que não é minha namorada". Então, era claro que era uma brincadeira, mas era uma forma de colocar limites para eles, Uhum, né, e de ajudá-lo a entender que, ó, de fato, por que que eu vou namorar alguém se eu não tenho condições minimamente de assumir um compromisso sério. uhum, Então a gente sempre, conversou muito sobre isso e, assim, graças a Deus, os nossos filhos são muito tranquilos, né, o Renan deu problema zero nessa área com a gente,
A Lorena também não dá problema. O Renan, quando em meio à plena pandemia, né? Ele chegou pra gente e falou: "Ah, eu sei que não é um momento melhor, mas quero sair com uma menina". E aí a gente conversou muito com ele, perguntamos, né, quem era, porque a Isa, ela não é da nossa igreja, né, embora compartilhe da mesma fé, graças a Deus, uma menina muito crente, temente a Deus também, mas ela participava de outra igreja, os pais dela são pastores em outra igreja, e a gente, então, quisemos imediatamente saber quem era essa menina, Uhum. né, e, trouxemos para perto da gente, né, então foi uma forma que a gente também, eh, sempre agiu, de procurar trazê-los para perto. E durante o namoro, eles namoraram 3 anos, né, Aproximadamente isso. mais ou menos, e quando ele deu um passo à frente, que disse que ia pedir lá, em noivado, em casamento, né, nós conversamos também mais uma vez muito sério: "Filho, é isso mesmo?", enfim, né. E foi muito tranquilo, graças a Deus, ele passou por esse momento, está super feliz, casado, né, e estão vivendo a vida deles. A Lorena, a gente tá Tô o João orando. Paulo brincava que era depois dos 35, agora ele já está diminuindo. Mas, a Lorena é bem diferente do Renan em termos, assim, de conversa, ela, faz muito mais brincadeira, né, o Renan era mais reservado. Uhum. E a gente também conversa muito com ela sobre isso, sempre também tentando levá-la para o mesmo rumo, e inclusive, assim, época de vestibular, a gente falava: "Não, é vestibular, é focar", e Uhum. interessante que na escola, né, no colégio, tinha muitos amiguinhos dela, amiguinhas, e era namoro aqui, namoro ali, e aí perdiam o foco, a gente sempre falando: "Ó, tá vendo? Isso dá isso, não Uhum. dá". Então a gente sempre procurou ter diálogo, né, e mostrar para eles, a razão, por que que aquilo não agora? Sim. Por que o namoro não agora? Porque você vai perder o seu foco agora é estudar, é faculdade. Então, foi assim e é tranquilo, né. O Renan, a Lorena também está indo nesse mesmo caminho, né? Eles também, eh, eh, e- eles também veem nos pais uma orientação, né? Uhum. Que eu, dentro daquilo que a gente estava falando, eh, acho que é importante aquele jovem, aquele adolescente, embora a gente ache que o ideal seria jovem, né? Eh, os pais participarem deste momento, né? Uhum. Nunca fazer escondido. Se é escondido é porque é errado, né? Sim. Eh, a gente não teve essa situação com os nossos filhos, imagino que não teremos, né? Porque ainda falta a Lorena, né? Mas eu acredito que não terá isso, até porque havia liberdade em casa para a gente conversar sobre isso. Uhum. A gente deixou sempre claro para o Renan: Renan, a decisão é sua. Óbvio, a gente vai estar aqui para ajudar no que for necessário. Mas tem isso, tem isso, tem isso. A gente sempre deixou para ele muito claro que essa questão, por exemplo, se forme, seja, entre aspas, né, seja alguém Uhum. na vida, dentro das possibilidades, né, que foi dada a ele, tenha um norte, tenha um futuro, tenha um rumo para ir na vida, antes de pôr alguém junto de você, né? A gente sempre falou isso e ele sempre foi muito aberto a isso, entendeu isso, graças a Deus, comprou essa ideia e, como a Lu disse, a gente não teve problema nenhum. E a Lorena parece que está indo no mesmo caminho, está focada no estudo dela, quero Uhum. ser alguém na vida, né? Então, a parte do nosso exemplo, a gente também quer deixar essa instrução, né? Os seus pais, se possível, né? Se estão ali, eles devem participar desse momento, né? Uhum. A orientação dos pais é importante, porque eles já passaram por este caminho e sabe quais são os perigos, as armadilhas que existem neles, e eles vão te orientar sobre isso, né? Eles vão te alertar sobre isso, vão te ajudar a traçar esse caminho. E você falou algo tão interessante, João Paulo, sobre essa ideia, né, de fazer escondido, que muitas vezes é colocado como um erro que é imputado somente ao jovem ali, quem está começando a Sim, namorar, mas às vezes a responsabilidade, tá dentro de casa, né, dos pais, às vezes não trazerem esse assunto à tona com os filhos, né, de conversar a respeito é, disso, e né. Eu não falo
desculpa. Pode falar. Eu falava muito para o Renan, assim, a gente, claro, falava para ele, filho, o ideal é não, mas se acontecer, eu falava para ele, não quero saber por redes sociais, eu não Uhum. quero ser a última a saber, Uhum. né? Eu quero ser a primeira a saber. Então, se acontecer, porque a gente sabe, né? Às vezes se apaixona, o adolescente se apaixona ali, Uhum. nem era para acontecer, mas tá gostando, e aí vai fazer o quê? Então, se não tiver como conversar dentro de casa e explicar, aí vai fazer escondido, né? Eles Uhum. acabam, às vezes, sendo levados a isso. Mas eu brincava muito que ele falava: nada de rede social me dando notícia, né? Eu quero saber por você. Saber por dancinha do TikTok não É, Não dá, dá, né? né? não dá. Bom, eu fiz uma pergunta para vocês como pais, agora eu vou fazer uma pergunta como líderes de jovens que vocês foram por muitos anos, né? Qual que é o segredo para o jovem ter um namoro cristão saudável? No decorrer do namoro dele. Pode começar, mano. Bom, acho que não tem outra forma de começar que não seja a oração, né? Você, novamente lembrando da planta, você está criando, plantando algo que vai ser para o seu futuro. Então, começar com a oração, trazer a oração para dentro do relacionamento, para crescimento, para que possa até criar um hábito, né? No bom sentido da palavra, porque hábitos também são coisas boas muitas vezes, né? Existem os ruins, mas esse seria um hábito bom para o namoro, o casal de namorados já ir se acostumando. Então, orar, pedir a Deus a direção, crescer juntos, e a partir daí estabelecer limites, né? Um relacionamento saudável, um namoro saudável, ele precisa ter limites. Hoje a gente sabe que o que a sociedade prega é bem diferente, né? Na nossa sociedade líquida, e a gente sabe como isso está, por vezes, até infiltrando dentro das nossas igrejas, do nosso povo, e a gente tenta lutar contra isso e explicar que não é o que Deus quer para a gente, né. Fornicação é pecado, a Bíblia Uhum. fala, e a gente não tem como negociar isso, né. Então, estabelecer limites dentro do relacionamento, cristão, do namoro cristão, é essencial para que ele seja saudável, para que ele cresça saudável. E vai ter um momento para tudo, né. Uhum. Ter regras claras, comportamentos claros, um ajudando o outro, porque às vezes é um que está mais fraco, vamos dizer assim, mais movido pela paixão, e o outro vai ter que estar mais racional ali, segurando, né, as pontas ali, falando. E eu acho que essa questão da santidade é algo que Deus exige, né, do namoro, no namoro cristão, dos namorados, e precisa ser muito bem cuidado. Eu acho que a palavra que tem que ter em mente é respeito, né? Respeitar o outro, respeitar as famílias, Uhum. respeitar a igreja, acima de tudo, respeitar Deus, né? Se você mantiver esses respeitos, a possibilidade de você ter um namoro saudável, como você colocou, eu acho que vai ser um sucesso total, né? Tá certo que às vezes a pessoa quer ter respeito, mas o hormônio não quer, né? Uhum. Então, algumas vezes não depende só de querer e de entender que precisa, né? E eu acho que é nesses momentos que tem que entrar aí algumas precauções, né? Eh, Alguns limites, o que fazer, o que não fazer, questão de horário, de local, onde está, com quem está, fazendo o quê, né? Então, hoje a gente não tem muito essa questão, né? Antigamente os namoros eram mais vigiados, vamos assim dizer, né? Hoje nem tanto. Eh, a sociedade não vai por esse caminho, né? Mas caberá aos namorados, aos jovens, né? Entenderem isso, como a Lu falou também, se ajudarem, Uhum. porque quando um não quer, dois não briga, né? Sim. Eh, e, obviamente, acima de tudo, ajuda de Deus, ajuda do Espírito Santo, não somente para evitar as armadilhas, mas para ajudar a ter um relacionamento saudável, né? Uhum. Porque o relacionamento saudável, o namoro saudável, não vai apenas e tão somente
em evitar os erros, evitar as armadilhas, mas sim já construir um relacionamento sincero, honesto, transparente, fiel, eh, tanto fiel um com o outro, mas ambos fiéis a Deus. Então, não é só sobre o não fazer, mas sobre algumas coisas que eu tenho que fazer, né? Uhum. E aí a gente consegue ter um relacionamento saudável. E coisas que você tem que fazer que vão dar até uma base espiritual para você Sim. ter forças, muitas vezes, para o Proteção, proteção. vai se eximir de certas coisas, não se expor a alguns riscos, eh, enfim, como você disse, né, se proteger, né, deixar fazer Uhum. algumas coisas para que crie uma proteção entre vocês. E aquele casal que passou do limite? Já era, acabou o relacionamento, acabou o futuro casamento, o que que vocês pensam a respeito disso? Quando você diz assim: "Já era", eles passaram o limite da Da intimidade, é isso? intimidade, é. Então, eu acho que esse erro pode não significar o fim do relacionamento. Uhum. Pode ser um erro de percurso. Eh, e que aí, então, precisará de esforço, trabalho redobrado, porque errou uma vez, né? Eh, então, precisa da ajuda dos pais, precisa da ajuda da igreja e, acima de tudo, deles terem consciência desse erro, para que isso não volte a acontecer. Porque aí será realmente um trágico, né? Uhum. Uma caminhada trágica, né? Sim, acho que a pergunta era essa, né, Léo? Sim. Também entendo que é um pecado, como a gente pode cometer vários outros pecados. Então, se aconteceu, Deus é poderoso, o sangue de Jesus está aí para nos limpar, nos purificar e retomar a caminhada, mas com um compromisso muito sério, né? Uhum. Talvez a vulnerabilidade aumente, mas isso não quer dizer que não vai ficar tudo errado, deu tudo errado. Eu acho que sempre, né, Deus está disposto a nos perdoar, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, é o que a palavra de Deus nos fala. Então, é, Em alguns casos, ou na maioria deles, ou quase na totalidade deles, eles também terão uma responsabilidade de arcar por isso, né? Uhum. Fez errado, tem uma responsabilidade em cima disso. Não é, ah, beleza, passa a mão na cabeça, não, vamos consertar e vamos seguir. Não. Todo erro tem uma responsabilidade a ser cumprida. Então, acho que isso também tem que ser pensado, né? Isso não pode perder de vista, né? Uhum. Ou seja, tudo que você plantar, você vai colher. Então, se você passou de um limite, você vai ter que arcar com aquela responsabilidade de alguma forma, Uhum. né? Alguns passam muito do limite, outros nem tanto, mas cada um vai ter que arcar com a sua responsabilidade, né? Sim. Muito bom. o problema é maior, eu acho que quando depois disso ainda o namoro acaba acabando, né? Sim. E aí ficam marcas, por isso que mais uma vez, Deus nos deixa regras para nossa proteção. Uhum. Então, por mais que a gente, às vezes, lá no auge da paixão, fala: "Mas por que que não pode? Eu vou casar, eu tenho certeza que eu vou casar". Às vezes o casal já está até com o casamento marcado. "Ah, por que que eu não posso? Eu já sei que vai ser". Não, mas a Bíblia é muito clara, né, Uhum. é para o leito, para o matrimônio, então melhor ainda, se você já segurou tanto, segura mais um pouco até o casamento e tá tudo bem. Quando acaba, aí as marcas ficam, né, os Uhum. rastros, e aí é mais complicado de trabalhar tudo isso. Sim. Acho que, tem um arrependimento dobrado, né, nesses Uhum. casos, né. Sim. Deveria ter, né? É. Espera-se que tenha, Espera-se né? que tenha. Porque nós É. temos a mente de Cristo, né, então Uhum. para quem não está na igreja, para quem não é cristão, tudo bem, né. Tem também esses traumas, porque isso acontece, mas acaba seguindo a vida. Nós temos que ter o temor de Deus, né, e Uhum. entender que quando acaba ainda é um pouco pior. Sim. Muito bom, gente. A gente está num papo muito legal aqui com o pastor João Paulo, com a irmã Luciene,
falando sobre namoro. Hoje é Dia dos Namorados e eu sempre, desde pré-adolescência, sempre ouvi nas palestras na igreja que o namoro é a porta de entrada para o casamento, é onde a gente Continua sendo. continua sendo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Isso daí não mudou, Não né? muda, não. Que ótimo, porque a minha pergunta para vocês é essa, né? Como que durante o namoro a gente consegue preparar um bom casamento? Então, namoro é justamente isso, né? É você se conhecer, o lado bom, porque todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, né? Conhecer as possíveis diferenças, os possíveis atritos, para saber se você vai conseguir viver com aquela pessoa, né? Uhum, Com todas as formas que ela faz, age, reage, trata, pensa, né? Quais os valores dela. Então, foi falado aqui no começo que quando eu devo namorar, né? Acima de quando eu devo namorar, é por que eu devo namorar, né? Um objetivo de formar uma família. E a Lu foi muito feliz quando disse: "Ó, não podemos nos esquecer que entre nós, os nossos valores, casamento é até que a morte nos separe." uhum. E não vem dizer que o amor morreu, né? É a morte O física, amor né? É o morreu, vai amor ter que do amor. continuar sendo amor. Então. É mais É difícil. mais difícil, então não tem atalho, né? Uhum, Então, o namoro ele deve visar sim o casamento. E aí tem que se conhecer. Conhecer quando tá bom, conhecer quando tá ruim, quando tá bravo, quando não tá, quando tem dinheiro, quando não tem. Vou usar um termo aqui, não é tão mecânico assim, mas se possível, simular todas as possibilidades de um casal, né? Ao longo do tempo. Obviamente que algumas coisas será impossível, né? Como ter o filho, como cuidar de uma casa, mas algumas coisas precisam ser pensadas, pesadas, muito a sério, porque o namoro não é só uma fase de encantamento. uhum. Tem que ter uma parte racional, né? Tem que se levar em conta os valores que o outro pratica, tem que levar em conta quais são as suas pretensões futuras, né? Que você pretende estudar, o que isso tem futuro, não tem, não quero. Eh, quais são quais são os seus objetivos de vida, né? Uhum. Os nossos objetivos, eles se encaixam. Eu estou disposto a assimilar os seus objetivos? Você está disposto a assimilar os meus objetivos? E assim, tem objetivos que a gente talvez não pense, Uhum. né? Mas que um lado pensa. Por exemplo, eu gostaria de morar fora do Brasil. O outro nunca nem pensou por isso. Para ele morar fora ou não morar, ele nunca pensou nisso. Mas para um, não, eu tenho como objetivo morar fora do Brasil. Poxa, eu nunca pensei nisso. E agora? Uhum. Como é que isso vai se encaixar na minha vida, nos meus projetos? Quer ter filhos? Não quer ter filhos? Quantos filhos? E acho que Tudo. essa questão dos cílios hoje é algo que tem sido cada vez mais Sim, importante, né? sim, sim. É, infelizmente, assim, né? Quantos filhos e quantos cachorros É. você quer ter, né? Ou quantos pets Uhum, você quer ter, né? Mas, enfim, é a realidade do momento. uhum, É, então, acho que isso tudo vai formando a base, como a Lu falou, né, a planta que vai criando raiz, vai crescendo, vai solidificando essa união. Tem que tem que ter isso, uhum. né? Essa comunicação muito clara, muito aberta, ela é essencial, né. Deus nos fez seres comunicativos, seres gregários, a gente precisa, saber conversar, saber falar, saber expor: "Olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso para mim não tá", é o momento. Imagino. Ajustar e alinhar, objetivos, sonhos, e um
observar mesmo o comportamento do outro, como que é isso, né? Como que ele reage a problemas, como que ela reage quando é contrariada. Será que a gente consegue melhorar isso? Olha, isso me incomoda, isso não me incomoda. Então, a comunicação, acho que ela é a base, é uma das bases, né? Mas é muito importante para você, quando você pensa na formação do futuro lar, do futuro casamento, é muito importante que seja tudo muito claro, muito alinhado, muito tranquilo, né? Para Uhum. depois não ter surpresas, como o exemplo clássico dos filhos, né? Nunca conversou sobre filhos, e daí depois que casa, um descobre que um quer muitos e outro não quer nenhum. E aí, Nossa. como que resolve isso, né? Uhum. Uma comunicação muito importante. Eu não sei se tem um casal lá na nossa igreja, obviamente não vou citar o nome deles porque não conversei com eles sobre isso, mas ele já na escola dominical mesmo, ele já deu esse testemunho. Ele falou: "Ó, a gente estava noivos, eu e então minha noiva, e um dia eu levei ela num restaurante e entreguei para ela no meio do jantar um papel. Falei: um papel para você, um papel para mim. Agora você escreve aí tudo no papel, tudo o que você quer da sua vida. E eu vou escrever tudo o que eu quero da minha vida, e nós vamos juntar esses papéis, e vai ser assim a nossa vida. Olha Então, só. quantos filhos você quer? Se você quer ter filho, quantos filhos? Você quer trabalhar, não quer trabalhar, quer morar onde? E ele falou, e a gente fez uma série de itens, e eu perguntei para ela, ela perguntou para mim, e a gente escreveu tudo. É, obviamente, depois de casado, surgiram questões que não estavam ali. Uhum. Mas eu não sei se precisa chegar nesse nível, né? De organização. Só tô dando um exemplo, né? Só dando um exemplo. Porque a gente fica, às vezes, aqui muito nessa. Não, precisa disso, precisa daqui, parece ser Ser mais muito prático. teórico, né? Então, Aham. tô dando um exemplo prático. Obviamente, não precisa ser assim. Até porque acho que são coisas que vão surgindo também ao Sim, longo do sim, sim. relacionamento, Sim, né? Um sim. papo sobre filhos, um papo sobre, Exato. sei lá, questão profissional. Ah, eu Profissional, quero me carreira. dedicar a uma determinada carreira, vou precisar estudar, fazer uma Tanto pós-graduação, um tempo, mestrado, né? Isso vai surgindo ao Isso longo vai do custar, não vai relacionamento. Onde eu custar? quero Onde morar, vamos quero ficar perto dos morar? meus pais, ou É, aceito não ficar, eu faço questão. Enfim, ou todos querem ir para longe, né? Uhum. São muitas questões que dá para você se precaver, né? Antever, melhor dizendo, e evitar problemas lá na frente. E vocês acham que existe um certo receio, um medo de um namorado expor isso para o outro e isso gerar uma frustração. frustração, um conflito? Eu acho que Com sim, com certeza, certeza, com certeza. Um mas é medo, um medo que você tem que enfrentar. Uhum. Porque é melhor você enfrentar no namoro e, na pior das hipóteses, né, se não conseguir alinhar, enfim, terminar um namoro, porque acho que isso é uma questão que a gente, às vezes, se vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo, tá vendo que não vai dar certo, tá vendo que a pessoa não corresponde às expectativas do outro, mas você vai se envolvendo tanto que acaba deixando. Mas você já tá vendo que lá na frente vai dar problema. Uhum. Então precisa de coragem também, né? é o racional do amor, do namoro, né? Precisa haver essa parte racional no namoro, Uhum. precisa. Porque tem aquela, não, a gente se ama, a gente vai superar isso, o amor é mais forte do que isso. E depois que a gente casa, a gente entende, aprende que não, que o amor acaba vencendo, mas ficam feridas no meio do caminho, né? Uhum. Então, esse momento do namoro, sim, precisa ter uma parte racional. Por mais duro que possa ser, eu não vou enfrentar isso porque talvez o resultado disso não seja o que eu queira, ou o resultado disso vai me machucar. Se você já acha que o resultado vai te machucar, então porque já tem algum problema nessa história, né? Aham. Então, seja racional, ponha na mesa, Uhum. converse. Depois que você encontra isso lá na frente, não Aí não tem tem o como que fazer, fazer. né? Aí tá feito. Eu acho que é importante também, é uma questão que eu estou aqui lembrando para um casal que já está pensando na formação do casamento, né? A questão das verdades, né? Você não pode ir para o casamento levando coisas suas, não, mas isso é uma mentira minha, não mentiras, às vezes é uma omissão simplesmente, né? Uhum. Que você acha que vai resolver lá na frente. É para você
viver o casamento na plenitude, você tem que ter liberdade para isso. E a verdade sempre é a verdade, né? Então, Uhum. é importante, se tem trauma, se tem problemas, às vezes até abusos da infância e que vão refletir nesse relacionamento lá na frente, precisa ser conversado, precisa ser falado, precisa ser tratado, precisa ser cuidado, para que você possa entrar no casamento de forma plena e viver tudo que Deus preparou para um casamento, né? Muito bom. Nossa, que interessante essa parte racional, né? Como o pastor É, João Paulo falou, do casamento, do do namoro. namoro. A gente fica imaginando muitas vezes o namoro como um momento ali de curtição, de sair para passear, de as famílias se conhecerem, né? Mas tem muito mais coisa envolvida, né? É realmente a construção de um lar e, no nosso caso, de uma estrutura familiar pautada na Bíblia, né? Então, realmente, Sim. é um desafio no namoro construir o casamento. Sim. Agora eu quero inverter essa pauta. O desafio de, no casamento, manter o namoro. Para os namorados que já estão casados aí há muito tempo, como que manter essa chama do namoro, né, acesa, essa Aliás, acho paixão que a do gente namoro? não falou, né, quanto tempo a gente tem de Pois casado é, agora em esse ano. outubro vamos fazer 30 anos 30 de anos de Uau, casados. casados, 30 anos. 30 anos, 30 bodas de Bodas de pérola. Olha, parabéns, hein? Que Fazemos legal. bodas de Então, pérola. por mais chocante que possa parecer para algum dos nossos telespectadores, mas sim, existe namoro no casamento. É claro que existe. Tem que existir, né? Tem que Acho que existir. nesse ponto, assim, né, você pensar o amor ou para manter o casamento, né, só como sendo algo romântico, aquela coisa de estrelas, claro que não vai acontecer para sempre, né? Uhum. Porque o casamento ele vai passar por diversas fases, e algumas delas a gente não consegue manter o romantismo, mas a gente consegue manter o amor. E, na verdade, é o amor que vai sustentar, porque o amor é aquela decisão perene que você tem de todos os dias acordar e fazer acontecer. Uhum. Todos os dias a escolha, né, de permanecer, de ficar, ainda que as coisas não sejam como você esperava, ainda que tenha tido uma briga, ainda que tenha tido um desentendimento, uma frustração, mas você decidiu que você quer, você vai permanecer, né? Então, o amor que você mantém é permanência. Ai, mas só isso? Que coisa sem graça. Não, não é só isso, né? Uhum. Tem romantismo também, tem muito namoro também, e só que você tem que estar preparado e tem que saber que você tem que ir se adaptando às fases da vida, né? É, essa, quando você casa, por mais que você namore pensando no casamento, por mais que você se prepare emocionalmente, casamento é muito diferente de namoro. É muito, né? Se você briga com a sua namorada, você vai para sua casa Uhum. e ela para casa dela. Se você briga com a sua esposa, vocês vão junto para a mesma cama. Tem que Sim, ir, Tem é que verdade. ir, tem que ir. Não entendeu? existe isso de dormir no Não, sofá. Nada de né? dormir no sofá, não nada tem de... nessa, não tem essa. Então, é uma vida diferente. Casamento dá trabalho. Sim. Lógico, tem recompensa, né? Se alguém vai Uhum. ouvir a gente aqui e vai falar, não, então, pelo amor de Deus, Demais. já tem muito trabalho na vida, né? Tem recompensa, é maravilhoso. Muito mais é recompensa uma do que bênção de trabalho. Deus para a nossa vida e toda a bênção de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Eu imagino que não seja do seu tempo. Hum. Mas antigamente, isso mais para as moças, mas eu vou usar um exemplo. Antigamente tinham umas figurinhas do Amar é. Não sei se você Não, pegou não. isso. Não peguei. Antigamente tinha isso. Tinha as figurinhas, então vinha lá, cada figurinha, Amar é. E aí embaixo, não existe simplicidade no amor. Tanto que dava para fazer um álbum de figurinha. Era um álbum. E toda a figurinha tinha Amar é tal coisa. Você completava? Não, Na já figurinha vinha, já vinha. Entendi. Era para você aprender o que Então, Um Amar, manual ali. e era um álbum, sei lá, de 100, 200 figurinhas. Uau. Então, o amor não é simples, Uhum. né?
Manter um casamento dá trabalho. Manter um casamento vai além de perdão, vai além de respeito, vai além de querer, vai além de amar, além de abrir mão, vai além de se adaptar. E uma coisa que eu estive pensando para a gente vir aqui é que se você nos perguntasse há 15 anos atrás como se mantém um casamento, a gente ia ter uma resposta. Hoje, certamente a resposta não é igual a que seria 15 anos atrás. E se daqui 20 anos a gente voltar aqui, não sei se daqui 20 anos vai ter podcast, né? Que vai ser. Não sei como é que vai ser, mas e se você daqui 20 anos, João Paulo, lembra quando a gente fez? Como é que é? Talvez a resposta, talvez não, eu imagino que a resposta daqui 20 anos, como é se manter um casamento? A resposta vai ser não igual a que eu vou dar hoje. Uhum. Não que a resposta de hoje está errada, não que a resposta de 15 anos atrás estava errada, não que a resposta daqui 20 anos é a mais certa, mas existem fases, existem momentos, né? O casal, quando está casado recente, quando passa algum tempo, quando vem os filhos, quando vem os problemas, às vezes vem o desemprego, às vezes vem a doença, às vezes vem pressões externas de família, de igreja, uma série de situações. E aí? Né? Aquilo que serviu lá atrás pode ser que hoje tenha que ser diferente, pode ser que daqui 20 anos seja outra questão, né? Tem questões hormonais envolvidas, tem questões sentimentais envolvidas, tem questões de maturidade envolvida. Então, o mais importante que eu imagino é todo dia você fazer alguma coisa para cuidar. E cuidar do outro, né? Cuidar do outro. A gente costuma ouvir que no namoro é eu, no casamento somos nós. E para manter um casamento, eu penso que além do nós o casamento é o outro. Né? Como é que o outro está... Quais são as necessidades emocionais, físicas, espirituais do outro, né? Para que juntos a gente consiga fazer isso, né? Construir um casamento às vezes é engraçado. A gente tem uma situação que quando eu era solteiro, na casa dos meus pais, chegava na hora de dormir, a gente tinha uma forma de se despedir, né? Então, eu ia dormir, meu pai e minha mãe estavam ali na cozinha ainda, ou na sala, ou eu estava ali fazendo alguma coisa, meus pais iam dormir e tal. Então a gente tinha uma frase, uma forma de a gente se despedir. E aí a gente se casou. Beleza. Por isso que eu falo, algumas coisas são engraçadas. A gente casou, fomos para a lua de mel, voltamos para a nossa casa, então a gente começa a criar nossa rotina. E numa das primeiras noites eu me despedi dela para dormir, exatamente como eu me despedi em casa. Era a única família que eu tinha. Para mim, todas as famílias faziam aquilo. E quando eu falei, ela começou a rir, caiu na risada, não aguentou, não segurou. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, muito engraçado. Por quê? Porque na família dela se despedia de uma outra forma. E são várias situações que você vai encontrar assim. E aí vocês construíram a forma de vocês de se despedir. Sim, a nossa forma de despedir. Que nós ensinamos os nossos filhos. Agora, por exemplo, o Renan está casado, ele está criando, e passamos isso para eles, a forma dele se despedir. Então, o horário de comer, de como comer, aonde comer, que hora tomar banho, depois do banho que roupa põe, que lado que você vai dormir da cama. Amiga. Sabe, tem um monte... Algumas coisas são engraçadas, algumas coisas não, são desafiadoras. Como assim? Então, o cuidado todo dia, com o que fala, como trata, todo dia tem que cuidar do casamento, todo dia. E eu acho
também faz parte de manter, para manter isso, é você entender que você tem que achar graça, amor, interesse na rotina, porque a rotina também vai fazer parte dos seus dias, e também ter as atividades fora da rotina. Então, algo que, vez ou outra, você vai fazer, mas quando você está na sua rotina, você tem que achar, por exemplo, um momento que vocês vão ter para vocês ali. A gente costuma brincar lá em casa, que a gente tira o pijama já pensando em colocar de novo, porque é o momento que nós vamos ter para estar juntos, né? Para a gente se reencontrar. Então, achar prazer nisso, em voltar para casa, em encontrar a sua família, quem não trabalha, enfim, receber quem saiu, e os filhos, e achar um momento ali. Cada fase tem o seu desafio, né? Então, claro, quando você tem filhos pequenos, você vai ter uma rotina mais estressante, mas ainda assim você vai achar um momento, uma forma, e cada casal vai ter o seu. Acho que para isso não existe uma fórmula, mas o importante é o cuidar mesmo, né? Será que o que eu estou fazendo é suficiente? Como que ele está? O que que ele está sentindo? E se doar, né? Trazer isso para dentro do seu relacionamento. Precisa ter o entendimento que, por exemplo, às vezes, principalmente quando vem filhos, né? Não dá para a gente cuidar um do outro. A gente tem uma criança para cuidar. Então a gente tem que ter um entendimento que o filho não é um distanciamento entre a gente, né? Talvez por algumas noites a gente não consiga dormir junto, talvez por alguns dias a Mas não, porque gente... foi pro sofá. Não foi pro sofá, porque um tá com o filho Ficou enquanto com o tá filho. dormindo, entendeu? Criança doente. Criança doente, uma série de fatores. Então, a gente tem que entender tudo isso. Obviamente que nesses momentos, Deus ajuda muito, né? Deus ajuda muito, porque a gente não está envolvido com outra pessoa, né? E como é que fica o nosso relacionamento? Obviamente que a gente não pode se esquecer disso. Qualidade também é importante, né? Não sai mais comigo. Talvez não dê para sair, né? Eu até costumo brincar, quando o Renan nasceu, teve uma época que eu achei que eu nunca mais ia sair de casa. Que eu nunca mais ia para um restaurante, porque, assim, para ir na casa da minha mãe ou ir na casa da minha sogra já era uma operação de uma guerra. operação de guerra, e banheira, e fralda, e Moisés, e mamadeira. Eu falei, como é que eu vou chegar num restaurante assim? Então, Tem chegou... que reservar o restaurante só para Pois você. então eu já achei que nunca mais a gente... Então, nesses momentos, sim, é bom você ter um relacionamento firmado não somente entre vocês, mas firmado em Deus, né? Porque Deus vai ajudar, Deus vai suprir, Deus vai dar sabedoria para você mover isso, né? Viver isso. Então, é possível, é bom, é desejável. Os casais devem lutar, literalmente lutar, para serem namorados no casamento. E esse namoro no casamento não se restringe à intimidade do casal, né? A Lu usou o termo aqui, romantismo, né? Às vezes, por um tempo, o casamento, sim, vai ser sustentado pelo romantismo, por uma série de fatores, às vezes físicos, às vezes de saúde, N motivos, né? Vai ser sustentado pelo romantismo. Vai ser sustentado, às vezes, pela distância, mas haverá um cuidado um do outro, né? É possível isso, sim. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando o quanto que essa fase, né, do casamento é satisfação pessoal e o quanto que é comprometimento com o próximo. É mais comprometimento com o próximo do que satisfação pessoal? Ou isso é Eu acho equilibrado? que o amor que você tem ao próximo, no caso, né, o seu cônjuge, cuidar dele te traz a satisfação pessoal. Então, é totalmente equilibrado. À medida em que você cuida, você se sente satisfeito. Te traz prazer. Vê-lo bem. Para nós é assim, né? Para nós é assim. Legal. E nós já enfrentamos
alguns Tempestades. tempestades bem fortes, né? Inclusive, e principalmente na área de saúde. Então, eu já estive internada em situação bem grave, o João Paulo também. E, por incrível que pareça, o nosso amor ele saiu mais fortalecido de todas essas tempestades que nós enfrentamos. Nesses momentos, não tinha como dizer que a gente estava namorando, que a gente estava no romance, mas a gente estava realmente exercitando o amor que ele não conhece circunstâncias ruins, né? O amor de verdade. Então, é interessante. Os meus pais fizeram 60 anos de casados, Sim. né? Agora em maio. E a gente fez lá uma festinha para eles, muito familiar, mas eu falei para eles o que eu queria repetir aqui, que olhando para a trajetória deles, né? A gente aprende muito com eles, né? Porque eles, apesar desses 60 anos, até hoje eles comemoram o dia em que eles se conheceram, Olha que que foi bonito. 21 de abril de 62. Eles Legal. contam, né, com o maior prazer. Então, eles têm várias comemorações, o dia do casamento, mas também o dia que eles se conheceram. E não porque eles sejam perfeitos, né? E eu, como alguém que viveu com eles, né, boa parte da minha vida, e Não, a acompanho, maior parte né? da sua vida você viveu É, uma comigo. boa só, a maior já tá com você. Mas eu vejo, assim, que o casamento, ele não precisa ser perfeito. Ele só precisa estar alicerçado no amor, Uhum. porque perfeição não existe. As pessoas não são perfeitas, né, as relações, os relacionamentos não são perfeitos, mas o amor supera as imperfeições. Olha, gente, sensacional. A gente está aqui encerrando já, partindo para o final da nossa live de hoje sobre namoro à luz da palavra de Deus, aqui na Rádio 88.7 e na TV AD Belém. A gente está com o pastor João Paulo, com a irmã Luciene. A gente está encerrando a live e eu queria pedir para vocês deixarem um recado, uma mensagem para os namorados que estão acompanhando a live de hoje, né? Pode ser a mensagem de hoje, de 30 anos de casado, pode ser a de 15 anos, a que vocês acharem mais A pertinente. de namorados. De namorados. Bom, posso começar? Por Então, favor. vou citar um versículo que tem a ver com a minha última fala, que é, sobretudo, revistam-se de amor, que é o vínculo da perfeição. perfeição. Seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento de 1, de 2, de 5, de 10, de 30, de 60 anos. O amor é o que vai realmente fazer o vínculo para que você consiga viver muito, na verdade, para sempre, né? Viver sua vida sempre ao lado da pessoa que você escolheu para viver. É muita coisa para falar, né? Se você não tem um namorado, uma namorada, Deus pode te ajudar a ter esse namorado, a namorada. Mas você tem que fazer a sua parte, viu? Você tem que fazer a sua parte. Não espere só em Deus, não. E eu acho que o namoro tem que fazer parte da vida inteira de um ser humano, né? De um homem, de uma mulher, antes de casar, depois de casar. Então, isso é uma bênção que Deus nos deu e que os namorados que estão nos acompanhando possam ter a bênção de Deus e ter a felicidade que nós temos e que ainda desejamos ter. E desejamos a vocês, a você, Léo, que está logo ali, né? Sim, chegando. Está logo ali. E que Deus os ajude e os abençoe, porque não é bom que o homem viva só. Uhum. É incrível esse versículo, porque Deus, quando fez todas as coisas, aliás, seu pai falou isso nas bodas do meu sogro, e eu achei isso muito, muito legal. Assim, Deus fez todas as coisas e achou tudo muito bom. E aí olhou para o homem e disse, não tá bom. Deus entendeu, falou, não tá bom. Tem alguma coisa aqui que está faltando. Então, o desejo de Deus é que o homem encontre a sua companhia, a mulher encontre o seu companheiro e vivam felizes juntos, né? Esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus, que ele é executado através de cada um de nós. Não é Deus que vai executar, mas esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, que Deus os abençoe, nos abençoe,
aos namorados solteiros e aos namorados casados. Amém, amém. Sensacional. Pastor João Paulo e irmã Lucene, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Estou saindo daqui edificado demais com essa nossa conversa. Tenho certeza que todos os telespectadores, o pessoal da rádio também está saindo muito edificado. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem sendo esse exemplo, né, de união, de amor para todos aqueles que convivem com vocês. Eu posso falar não só pela nossa conversa de hoje, mas pela convivência, todos os dias lá em Guarulhos, né, nos finais de semana a gente está sempre junto e a gente vê realmente esse amor em vocês, na construção de família de vocês, é um exemplo para todos nós. Deus abençoe muito vocês. E a gente quer agradecer pelo convite. Foi realmente momentos aqui muito agradáveis de estarem com vocês, de estar com o pessoal que está nos acompanhando, com o Léo que conduziu o trabalho. Agradecemos de coração ter lembrado da gente, ter feito esse convite. A gente veio com muito, muito prazer e muita boa vontade. Então é isso aí, pessoal. A gente está encerrando a nossa live. Você pode compartilhar essa live com o seu namorado, com a sua namorada hoje. Se você não comprou o presente, de repente, tempo. mande para alguém como se fosse uma indireta. Pois é, aproveita aí o crush, manda. Dá para ainda, quem sabe até o final da tarde você ainda descola ali uma janta, um encontro com ele e já começa alguma coisa. O pastor João Paulo e a irmã Lucene começaram no dia 25 de dezembro. Pois é. Dia 12 de junho também é uma data legal. Nada mais romântico do que o Dia dos Namorados. Mas é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um feliz Dia dos Namorados. E agora a gente vai se despedir. O pastor João Paulo e a Lucene vão comemorar o Dia dos Namorados deles. Eu vou comemorar o meu Dia dos Namorados com a minha noiva. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.